Olá, queridos amigos do canal! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, que você esteja pronto para falar de NFL! Semana de Super Bowl, né? E a gente não pode começar essa semana falando de outra coisa que não seja o Super Bowl 59 que vai acontecer lá em New Orleans nesse próximo domingo. E os dois quarterbacks se reencontram como os dois times após 2 anos, né? O Super Bowl 57, vencido pelo Kansas City Chiefs por 38-35. Mas antes de eu falar sobre os dois quarterbacks e sobre o que eles vão enfrentar nesse jogo de xadrez maravilhoso, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também considerar se tornar membro do clube do canal, que tem muitíssimo conteúdo exclusivo com planos para todos os bolsos. E tem muito conteúdo no off-season também, hein? E o conteúdo de off-season é, ó, uma beleza. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Patrick Mahomes e Jalen Hurts. Tá? Os dois, querendo ou não, protagonistas aqui, né? Eu sei que o Mahomes é mais protagonista que o Hurts nesse caso, mas são duas peças fundamentais. Todo jogo de futebol americano, por mais clichê que seja, é um confronto de xadrez de um querendo enganar o outro. O coordenador ofensivo, quando ele entra, quando ele chama uma jogada, tudo que ele quer é enganar o quarterback adversário. E tudo que o quarterback quer é entender rapidamente o que a defesa vai fazer e tirar proveito disso. Tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que os dois vão enfrentar nesse jogo. Patrick Mahomes. Patrick Mahomes enfrentará um velho conhecido seu, no outro lado, Vic Fangio, coordenador, um dos mais experientes da NFL, e o Patrick Mahomes conhece ele. Afinal de contas, ele foi head coach do Denver Broncos de 2019 a 2020, e a defesa era a defesa dele, e coordenador defensivo dos Dolphins na temporada passada. Vale lembrar que em 2022 ele estava no staff dos Eagles, mas como consultor, não tinha poder de decisão. E o Patrick Mahomes tem 8 vitórias, o time do Patrick Mahomes, os Chiefs têm 8 vitórias quando enfrenta o Vic Fangio. Então você deve estar dizendo, super fácil, então isso aqui para o Mahomes vai ser moleza. Em todos esses jogos, o oponente dos Chiefs, ou seja, o ataque do time em que o Vic Fangio estava, só marcou mais de 16 pontos uma vez. Então não dá para pegar e dizer, olha, o problema são as defesas do Fangio contra o Patrick Mahomes. Tá? Mahomes tem 10 touchdowns, 2 interceptações, mas teve jogos abaixo de 200 jardas e tudo mais. Então, é isso. Né? O grande problema estava no outro lado. 3 anos de ataque do Denver Broncos muito fraco, e a gente viu 2 vezes ano passado o ataque dos Dolphins empacando contra o Kansas City Chiefs, inclusive lá na pós-temporada no jogo no frio em Buffalo. Tal qual em 2022, a defesa dos Eagles chega com uma melhora em jardas aéreas. A melhor em jardas aéreas cedidas durante toda a temporada. Foi uma defesa que cresceu muito. Quando o Cooper DeJean entrou, esse time melhorou bastante ali defendendo no nickel, né? Defendendo ali o slot receiver, naquele espaço. Tem caras como o Quinnan Mitchell, que já jogando muito bem no seu primeiro ano. O Darius Slay, que voltou a jogar muito bem, né? Fora todos os demais aí, como o Zach Baum, o Nakobe Dean, que tá fora do Super Bowl, mas jogou bem, e a linha defensiva. Porém, neste ano, essa defesa, além de tudo, é top 5 em terceiras descidas e top 5 na red zone. Né? Terceira descida, o famoso money down, aquele down que você ganha o jogo, e red zone, onde é o famoso enverga, mas não quebra. Algo que em 2022, quando eles se enfrentaram, era diferente. Essa defesa também é muito mais eficiente defendendo o jogo terrestre. Uma defesa que consegue fazer com que esses jogadores da linha defensiva protejam seus linebackers, protejam ali o Zach Baum, mesmo o suporte da secundária, como Gardner Johnson, outros caras, para chegar no running back e conseguir os tackles. O sistema de 2022 e 2024 é parecido. Coberturas em zona, muita agressividade no tempo de reação, os jogadores jogam de frente para a bola, né, da defesa, e pressão. Todavia, é preciso ser justo com o time de 2022. Ele conseguia pressionar mais o quarterback. E os Chiefs, que a gente fala que tem problemas com a pressão, sofrem mais ou menos em números o mesmo número de pressão daquela temporada.
Quando eu falo que aquele time pressionava mais, eu acho que aquele time pressionava mais usando os jogadores da ponta da linha. Hoje a pressão ela vem muito mais interna, tá? E aí, por vezes, por conta das dobras, aí você vai ter um Sweat aparecendo, um Smith aparecendo, mas o principal jogador é o Jalen Carter, e essa pressão ela é um pouco mais interna hoje, tá? O fato gerador da pressão é mais interno do que externo. Aquele time, para mim, era melhor produzindo pressão externa, que é onde estão os principais problemas dos Chiefs, né? O Joe Thuney foi deslocado de guard para tackle e tem feito um bom trabalho no lado esquerdo, nessa reta final, mas no lado direito segue sendo o Jawaan Taylor, que é um jogador que comete muitas faltas, que tem os seus problemas. Se o Jalen Carter conseguir criar essa necessidade de uma dobra, você vai ter várias vezes o Jawaan Taylor 1 contra 1, né? E aí, será que vão manter um jogador a mais para bloquear? Será que os Eagles não vão fazer aquele famoso overload, lotar o lado do Jawaan Taylor para piorar a comunicação? O miolo é bom, né? Tem Caliendo, tem Humphrey e tem Trey Smith, esse miolo da linha ofensiva ainda é muito bom. A receita parece muito simples. É tirar a primeira leitura do Mahomes, que é onde ele solta a bola mais, e aí fica muito claro que quando as pessoas falam, é um QB de primeira leitura, o quarterback que mais lança a bola na primeira leitura na liga é o Patrick Mahomes. Ter a primeira leitura é um sinal que você é um quarterback inteligente. Forçar ele a segurar a bola e taclear bem para evitar jardas pós-recepção. Na teoria é tudo muito fácil. Só um time conseguiu fazer isso. Foi o Buffalo Bills na semana 11, né? 37% de pressão, poucas blitz. Se você mandar blitz para cima do Patrick Mahomes, ele vai te machucar. E tackles perfeitos. Nesse jogo, o Mahomes levou 3,35 segundos de média para soltar a bola, sua maior marca no ano todo, tá? E aí, o time perdeu o único jogo que o Patrick Mahomes jogou nessa temporada. Volto a dizer, na teoria, tudo parece perfeito, mas vale lembrar que o Mahomes cresce nessas horas, cresce nesse tipo de jogo como o Super Bowl. A gente viu ele aqui nos playoffs já jogando bem contra o Houston Texans, jogando bem contra o Buffalo Bills. O Travis Kelce já não é um jogador mais no mesmo nível, mas ainda assim é um cara capaz de fazer jogadas importantes, e isso importa muito nesse tipo de jogo. E o corpo de recebedores, para mim, é melhor do que era há 2 anos atrás, tá? Xavier Worthy produz, o Hopkins está longe do auge, mas é um jogador experiente, tá? Você tem o Juju de volta, então, para mim, no geral, é um corpo de recebedores melhor do que era 2 anos atrás. Agora, vamos passar para falar um pouquinho do Hurts, né? O Hurts terá o mesmo oponente do outro lado, que é o outro coordenador veterano, Steve Spagnuolo, e é muito curioso como são 2 coordenadores mais velhos, né? Assim, tem mais tempo na liga, mas eles são o oposto em pensamento de sistema. Quem é melhor por isso? Não tem melhor. Tá? O ponto aqui é que os 2 são muito bons no que fazem, no que se propõem. Steve Spagnuolo, que o Jalen Hurts já enfrentou por 3 vezes na carreira como quarterback dos Eagles. Os Eagles venceram um jogo, perderam 2. E olha que curioso, nos 2 jogos que os Eagles perderam, eles anotaram pelo menos 30 pontos. Tá? Agora, no que eles venceram, anotaram apenas 21. Então o problema possivelmente não estava no lado ofensivo da bola, nos jogos que eles perderam, né? Sinal que esse time consegue produzir contra o Kansas City Chiefs, tá? Nesse ano o Hurts segue tendo uma grande linha ofensiva como ele tinha em 2022, mas ele tem o Saquon Barkley, que foi um cara de 2.000 jardas terrestres, tá? No jogo corrido. A contribuição do Saquon Barkley principalmente para mim, o que muda aqui é a capacidade de aproveitar oportunidades, coisa que o Swift, desculpa, não era o Swift, era o Sanders, perdão, não tinha lá em 2022, tá? Esses caras que estavam lá em 2022 eram jogadores mais limitados, mais funcionais. O Saquon Barkley é um cara que se ele encontrar um espaço, se ele não for tocado na linha de scrimmage, que os Eagles têm feito muito bem, né? Ele tem sido tocado depois de 2, 3 jardas, ele tem uma capacidade de mudar de direção e explodir muito grande, que aí fica difícil você pegar. Então, o que ele te traz? Uma maior chance de big plays, tá? Mas a gente não pode descartar o Jalen Hurts também contribuindo no jogo terrestre.
Ele anotou um touchdown de mais de 40 jardas nos playoffs contra os Rams. Ele é um bom quarterback correndo com a bola, ganhando tempo, né? Às vezes precisa sair do pocket, fazer o scramble. Ele vai muito, muito bem, né? Vale ressaltar que nas métricas avançadas, a defesa terrestre dos Chiefs nessa temporada é melhor. É melhor que a de 2022, o que pode mitigar um pouco esse problema. Uma defesa mais eficiente, né? Você tem caras aí como o Chris Jones, você tem o Charles Omenihu, que é um cara que é muito interessante porque ele pode jogar tanto por dentro quanto por fora por conta do tamanho dele, né? É um cara que sela muito bem a lateral. George Karlaftis numa evolução muito grande. Uma secundária que ajuda muito, né? Contra o jogo terrestre, uma secundária agressiva nesse ponto. Então, isso precisa ser ressaltado. Essa defesa terrestre é melhor também, tá? A agressividade está lá, né? É uma das 5 defesas que mais manda blitz na liga, e quando manda o blitz consegue 45% de pressão. Então, basicamente, dá para dizer que a cada 2 blitz, uma delas pressiona o quarterback. É uma efetividade boa. E os Eagles cederam 11% dos sacks contra a blitz, quando não blitz, só 6%. Então existe uma diferença considerável. Os Eagles tiveram alguns momentos que sofreram mais, o que também não é nada absurdo, tá? Porém, o Hurts evoluiu muito, reconhecendo o pré-snap. Acho que o Jalen Hurts, o principal dele foi, e eu acredito que isso passe muito pela capacidade dele de estudar, ele tem conseguido ler mais rápido o que a defesa adversária vai fazer, entender mais rápido. Contra o Spagnuolo, isso é fundamental. A gente viu a jogada dos Bills perdendo o jogo numa 4ª-5, numa blitz muito bem disfarçada, que quem vem é o cornerback, né? E complica toda a proteção. E aí o Josh Allen tem que tentar fazer um milagre, tá? O grande problema é que, por vezes, quando ele não consegue identificar, ele é um quarterback que segura a bola. Ele não vai lançar essa bola e ele vai tentar segurar ela, vai tentar estender essa jogada. E aí o sack pode chegar. A gente viu alguns sacks por segurar um pouco mais a bola contra o Washington Commanders. É uma coisa que ele precisa entender, porque aí ele pode colocar o time em terceiras descidas longas, que é tudo que o time quer evitar. Por quê? Porque os Chiefs têm problemas defendendo as terceiras descidas. Eles foram o 7º pior time defendendo as terceiras descidas no geral. Mas vamos fazer um ajuste nessa estatística. Quando os Chiefs estão numa terceira descida para 6 ou menos jardas, eles cedem 57% de conversões. Quando eles estão numa terceira descida para mais de 6, 7 ou mais jardas, no caso, eles cedem apenas 35%. Vale lembrar que os Eagles são um time que trabalha legal as 4ª descidas, especialmente pelo tush-push, mas a gente viu os Chiefs parando o tush-push do Josh Allen. Obviamente, o tush-push dos Eagles é o melhor, é quase imbatível, mas ainda assim é algo a se analisar, tá? Gente, é isso. Eu queria dar um panorama do que mudou nesses 2 últimos anos para esses quarterbacks, o que mudou, o que eles vão enfrentar no Super Bowl, e eu acho que ficou de bom tamanho. Voltamos em breve com mais conteúdo. Valeu e tchau!